Hoje eu vou contar para vocês mais uma história das anônimas da Bíblia. A sua história se descreve como a viúva e o milagre do azeite, a multiplicação do azeite. E nessa história também tem um profeta por nome de Eliseu. Nessa história, essa mulher, quando ela ficou viúva, o seu marido deixou muitas dívidas. E ela tinha 2 filhos. E quando os seus credores, as pessoas a quem eles deviam, foi até a sua casa para receber, ela não tinha dinheiro para pagar. Eles queriam levar os seus filhos como escravo para pagar a sua dívida. Aí essa mulher pensou, e agora o que eu devo fazer? E ela lembrou que tinha um homem, um profeta de Deus por nome de Eliseu. E ela foi até a ele e contou a sua história. Falou: Eliseu, o meu marido, o senhor conhecia, ele era um homem de Deus e ele morreu e agora eu fiquei viúva. E os meus credores, que ficaram muitas dívidas, meu marido deixou muitas dívidas para trás, e agora os credores querem levar meus filhos, meus únicos 2 filhos, para ser escravo, para pagar a dívida. Aí Eliseu olhou para ela, falou para ela: o que você quer que eu faça? O que você tem na sua casa? Ela falou: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Ele falou assim: então você vai para sua casa, pega vasilhas emprestadas com todos os seus vizinhos, com parente, com os amigos, pega seus filhos, fecha suas portas, fecha a janela, não deixa nada aberto. Você pega a botija que está cheia e vai enchendo as vasilhas. E assim ela fez. Pegou muitas vasilhas com os vizinhos, com os amigos, com os parentes, entrou na sua casa, fechou as portas, ela e os seus filhos, e começou a encher. Pegou aquela que estava cheia e começou a derramar nas vasilhas que estavam vazias. E foi, enche uma, enche 2 e enche 10, e não fala a quantidade de quantas, mas que foram muitas. Até que ela falou pro seu filho: me dá mais uma vasilha, porque ainda tem azeite na botija. Ele falou assim: minha mãe, acabou as vasilhas vazias, não tenho mais nenhuma. E naquele momento o azeite parou. Aí essa mulher voltou no profeta Eliseu, falou: profeta Eliseu, agora minha casa está cheia de azeite, eu enchi todas as vasilhas, não tem nenhuma mais vazia. O que eu faço? Falou: você pega, você vende tudo, você paga suas dívidas e você vive do resto. Essa semana eu li essa história, fiquei lendo essa história, fiquei imaginando. Essa história, ela é exatamente isso que eu te descrevi. Não tem nem mais nem menos o que está escrito aqui. Mas quando você entra na história, você vivencia essa história, eu me imaginei no lugar daquela viúva. Imagine só. Não fala a idade que tinha esse marido, mas por certo ele não era um homem idoso, ele era um homem mais jovem. Não fala do que era essa dívida, mas tudo leva a crer que pode ter sido uma casa que ele comprou, móveis para casa. E esses filhos que ela tinha, não fala a idade, mas por certo, pela lógica, era criança, porque se eles fossem homens feitos, eles trabalhavam e pagavam a dívida deixada pelo pai. E se esse homem, ele era um homem que temia a Deus, ele não era um homem caloteiro, que deixava as contas por aí, por pagar. Imagina essa mulher
se viu nessa situação, se deparou com essa realidade. A realidade dela era essa. Viúva, com 2 filhos pequenos, com uma montanha de dívida, sem condições de trabalhar, porque naquela época a mulher não saía para trabalhar fora. Ela cuidava da casa, cuidava da família e o marido trazia o sustento. Imagina ela, viúva, com 2 filhos para sustentar com dívidas e sem uma forma de ganhar dinheiro. E pior que isso ainda, os credores querendo levar seus filhos para ser escravo. O que ela fez? Ela não saiu contando para os seus parentes, para os seus vizinhos, porque ele já sabia da sua realidade. Ela foi no homem de Deus. No homem de Deus. E chegando lá, ele não fez uma oração para ela e despediu ela, não. Ele deu solução para os problemas dela. Através da boca dele saiu uma solução. Imagine só, pela lógica, você pegar uma vasilha de azeite e encher 100, 200, 300, sei lá, não fala quantas, mas que foram muitas. Pela lógica isso não acontece, mas pela palavra de Deus, ela encheu todas as vasilhas e ela pagou todas as suas contas e ela ainda viveu do resto. Olha que história forte, que história profunda. Eu trazendo para nossa realidade. Imagina só se a gente se deparar com essa situação. Você chegar até Deus e contar para ele a sua história. Eu não tenho mais nada. E Deus vai te falar assim, perguntar o que você tem na sua casa. O que você tem na sua casa? O que você responderia para você, para Deus? O que você responderia para Deus? O que você tem na sua casa? Tem o quê? Um celular que você não sai dele, assistindo tudo aquilo que contamina a mente, o coração? Tem confusão, tem briga, tem contenda? O que você tem na sua casa? Ou você vai falar, Senhor, eu tenho fé, eu sou um homem de oração, uma mulher de oração, eu vivo nos seus preceitos. Olha lá, ela falou, o meu marido temia o Senhor. Quer dizer, eu não estou falando de qualquer um. Eu não estou falando de uma pessoa que não tinha comunhão com Deus. Eu estou falando de um homem que temia o Senhor. O que você falaria? Senhor, eu não tenho condições de pagar isso, mas eu temo, Senhor, eu vivo no seu caminho. O que você falaria para Deus? O que nós falaríamos para Deus? Porque o azeite que ela tinha lá, o azeite te abre um leque, tem tantas explicações para o azeite. O azeite para nós, ele no passado, ele era para ser ungido rei, sacerdote, profeta, eram todos ungidos, era poder do Espírito Santo na pessoa. Hoje, na onde que eu congrego, o azeite é usado para ungir os enfermos, para ungir, fazer unção quando uma pessoa vai para o ministério lá na igreja. O azeite é poder de vida, o poder de transformação. Ela de escravo seus filhos, ela foi uma mulher liberta. O que você tem para falar para Deus? Ou você vai ser escravo sempre do pecado, escravo sempre da confusão? Minha reflexão da semana é hoje. O que você responderia para Deus se Ele perguntasse o que você tem na sua casa? Porque o que você tem eu vou multiplicar. É de lá que vai sair a sua libertação. É de lá que vai sair a sua escravidão. É de lá que vai sair a sua vitória. O que você tem para oferecer para Deus? Porque nós temos que ter alguma coisa a gente tem que ter para oferecer para Deus. É por isso que eu sempre vou terminar as minhas reflexões te dizendo isso. Leia a palavra. Tenha um tempo para leitura. Tenha um tempo para meditação. Tenha um tempo de oração. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu faço isso. Você não tem prioridade. Você não prioriza isso. Porque se você for ver, a gente tem o tempo de trabalhar, a gente tem o tempo para descansar, o tempo para quem gosta de fazer uma caminhada, de fazer alguma coisa. Tem tempo. A gente tem que priorizar os nossos tempos. Dê para Deus o seu melhor, porque você não sabe a qual momento que você vai precisar de bater lá na porta dele para ele fazer alguma coisa para você.
Olha a história dessa mulher. Olha a história dessa mulher. Que maravilhosa. E a reflexão da semana é essa. E eu fico por aqui. Um beijo e fica com Deus.